Hoje a gente tá aqui com a Jéssica, que teve uma experiência de parto domiciliar, e a gente quis trazê-la para vocês ouvirem um pouquinho sobre esse contexto de parto, que eu sei que muita gente tem dúvida, né? E tem muito tabu sobre esse tema. Jé, quer se apresentar, contar um pouquinho pra gente de você? Olá, sou a Jéssica, tenho 29 anos e sou mãe do Pedro, que acabou de completar 6 meses. Tá começando a comer, né? Tá começando a comer, tá na altura, voltei ao trabalho essa semana, então tá num momento bem agitado. De transição, mas muito gostoso. Jé, conta pra gente, por que vocês decidiram parir em casa? Como é que foi esse processo de escolha? Era uma coisa só sua? Era do Henrique também? Como que foi? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre parto domiciliar foi quando eu fiz uma formação de doulas em 2021. Eu nunca tinha ouvido falar sobre parto domiciliar, sempre imaginei hospital. Na família não tem nenhuma história de parto normal sequer, tipo, todo mundo foi cesárea, então começar a pensar sobre a possibilidade de ter um parto normal já foi revolucionário. Aí eu fiz o curso de doula e eu vi sobre parto domiciliar e falei, parece interessante. Porque acho que todas as histórias que você escuta do espaço hospitalar e de algumas até violências obstétricas que foram sofridas pela família, né, me inspirou para começar a pesquisar sobre. E aí, conforme eu fui estudando, entendendo a segurança do parto domiciliar, como, alguns protocolos que são super importantes no hospital, mas no parto domiciliar você consegue, tá mais no conforto da sua casa, mais confortável, recebendo seu bebê num espaço que ele vai estar vivendo depois nos próximos meses. Isso começou a mexer comigo. E aí eu comecei a conversar com o Henrique na época. A gente ainda nem tinha planos de ter filho de cara. Aí, ótimo jeito de escolher os maridos, gente. Já conversem sobre tudo isso antes. E aí, quando a gente engravidou a primeira vez, eu tive uma perda gestacional, mas logo que eu engravidei, a gente já começou a pensar sobre o que seria o parto, e a gente já tava pensando no parto domiciliar. E aí, quando a gente engravidou na segunda vez, depois de uma jornada, a gente tinha... No começo, você fala, vai ser. Aí dá aquele receiozinho, que acho que depois a gente foi desmistificando. E aí a gente falou, não, acho que receber o Pedro nesse espaço vai ser super importante. E eu acho que teve mais uma coisa também. Acho que eu tive um histórico grande de passagens em hospital por questões de saúde. Então, eu tive diagnóstico de endometriose, aí passei por 2 cirurgias de endometriose. Quando eu tive a perda, passei por uma outra cirurgia. E eu acho que o hospital, pra mim, vinha carregado de um monte de memórias. E aí, se eu pudesse ter um outro espaço, mantendo a segurança pro Pedro chegar, pra mim, fazia muito sentido. Que legal. E pro Henrique, foi um processo difícil de aceitação ou não? Não, eu acho que quando a gente começou a realmente estudar, ver a segurança e conversar com pessoas, né? Acho que principalmente na segunda gestação, quando a gente passou com vocês e começou a fazer perguntas sobre como funcionava o processo, e se o neném nasceu desse jeito, e se aconteceu muita intercorrência, vocês foram trazendo todo o processo, de plano A, B, C, e tudo que vem junto de material e de profissionais no parto domiciliar, acho que foi natural, assim, não foi um grande processo de ter que trabalhar a cabeça pra se sentir seguro no parto domiciliar. E a Jeff, eu brinquei com ela no começo que ela fez uma entrevista com a gente, né? Pra escolher a equipe de parto. Então, acho que isso também é uma coisa importante, porque isso passa segurança pra família, do tipo, com quem que eu vou ter meu bebê, quem vai estar comigo. Essas pessoas sabem como agir em tal e tal situação. Então, eu acho que também é uma forma importante, né, de fazer essa escolha. E, Jéssica, vocês, né, precisaram se organizar de alguma forma pra esse parto ser em casa? Acho que a primeira pergunta que o Henrique fazia toda vez, ele fazia em todas as consultas que ia. A gente mora em 35 metros quadrados. Eu falava 35, ele falava 34 metros quadrados. Tem certeza que cabe? E aí você sempre falava, sim, se você for pensar o tamanho de um quarto de hospital, não vai ser muito maior do que a estrutura da casa de vocês. Mas eu acho que a gente recebe, né, uma indicação da equipe de que materiais que faz sentido ter em casa. Então, antes de bater as 37 semanas, que é só a partir daí que pode nascer em casa, né? Se fosse prematuro, a gente teria que ir pro hospital. A gente tinha ido buscar a lista, comprado todos os materiais, tanto de, para forrar a cama, para limpar as coisas depois do parto, a piscina, se quisesse ter um momento dentro da água para aliviar a contração. Então, essas coisas que iam ajudar a equipe, nos ajudar a organizar a casa. E aí, a gente poderia ter se organizado um pouco mais, outros itens para ajudar as parteiras idosas aqui, mas o que aconteceu é que o Pedro mudou todos os planos que a gente tinha. Então, acho que a gente tinha se organizado o máximo possível do combinado com a equipe. Acho que surpresas podem acontecer, mas no fim deu super certo. Inclusive, a gente falou, a gente ia acabar... Quase que virou um parto hospitalar, né? Depois a gente pode falar, mas
Quando vocês chegaram, a gente nem tava mais super planejando o que ia ser em casa. Então a casa estava meio caótica. Eu não sei o que aconteceu. Eu entrei no chuveiro com contração, eu saí, a casa tinha sido transformada, as coisas guardadas, arrumadas, os materiais pro parto, organizados num lugar. Então, assim, cabe. 34 metros cabe, deu pra parir confortavelmente. O Pedro nasceu super bem. E mesmo com a intercorrência, vocês super rápidas pra organizar. Precisei tomar soro, aí a gente organizou coisas pra dar tudo certo, os materiais estarem do jeito que precisava pra atender a intercorrência também. Então, funciona. Precisa de uma organização, mas não é nada bizarro. São coisas que dá pra você ir numa casa cirúrgica, ir numa farmácia e comprar e se organizar. Que são coisas descartáveis, assim, mais de uso pessoal, né? E a já tava falando, né, do parto dela. Ela saiu de um parto domiciliar, aí o Pedro teve uma mudança no líquido amniótico, a gente ia ter um parto hospitalar, e aí depois, aos 45 do segundo tempo, a gente conseguiu, né, uma forma de resolver isso, e aí ela entrou em trabalho de parto com 37 semanas? 37,4. Então foi isso, então foi tudo muito rápido, assim, a sorte é que ela já tinha comprado os materiais, mas a casa mesmo não tava muito preocupada com isso, porque ela ia pro hospital. Mas deu tudo certo, gente. Essa é uma preocupação que muitas vezes as famílias têm, mas a gente mesmo, a gente tá super habituado, né? E os planos se adaptam, né? Acho que a ideia do parto domiciliar é que você não saia de casa. No nosso caso, pra gente garantir a segurança do Pedro, a gente combinou até de ir até o consultório fazer um cardiotoco. Exatamente. A gente fez o cardiotoco, tudo bem, dá pra seguir no parto domiciliar, a gente voltou pra casa e aí o parto seguiu. Foi exatamente assim. Jé, muito obrigada pela participação. Acho que a ideia é essa, ouvir outras mães para que essa troca seja não só científica, né, mas assim, de vivência, de experiência disso. Então a gente tá muito feliz de estar com você hoje. Obrigada, gente. Eu adoro também falar sobre. Tchau, gente. Um beijo.